Gente, humores, cheguem mais. Vou esperar vocês entrarem. Isso, o Instagram avisa pra geral que a gente tá ao vivo. Pode avisar pra todo mundo. A Larissa já chegou. Já tô chamando. É pra falar, sim, da grande novidade. Uh, Já vou chamar geral. Larissa, já tá comigo? já tô aqui. Oi, Diretamente da Lá, tudo Bahia. bem? Aloha. Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também. Tô só chamando o nosso time. Pera aí. Bora. Já chamei o Wagner. Agora tô chamando o Laurindo, nosso ultramaratonista. Ahá, achei. E aí, lá, tudo E bem? aí? Beleza, e você? Desde quando que a gente não se vê? Do Nossa, Carbon? qual foi Ou o último do... mês? Eu acho que foi do Carbon. Ou do Float, talvez. Pô, acho que foi Carbon mesmo. Deixa eu fechar a porta aqui. Acho que foi Carbon e agora só melhora, né? Porque fila é isso, né? Só melhora. Não, é Ai, olha sucesso. ele aí, olha ele aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, garoto? Boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom Boa dia. tarde, né? Tá lindo aí. Só pra Pô, ela aqui mesmo, né? tá. Porque eu tô aqui, ó, devidamente agasalhada. Eu vou até. Tô só fixando o nosso comentário. Falta o Wagner para completar nosso time. Beleza. Chamei ele aqui. Vai falar tecnicamente sobre essa maravilha que a fila lançou ontem, gente. Então o assunto é esse. Vamos já adiantar para o pessoal. Eu vou tirar os comentários aqui só para não ficar no rosto da lá, tá? Depois eu abro para a gente repassar as perguntas. Oi, Wagner. Chegou. Tudo bem, Oi, querido? Fê, tudo bem? Ei, Wagner. Seguinte, eu estive ontem com Laurindo e Wagner no grande lançamento do Fila Float Elite, que tá assim, um absurdo de tudo, de maravilhoso, de moderno, de incrível, de leve, de tecnológico. E lá também já teve a honra de ter contato com ele. Já. Eu fiz as fotos de campanha e tô correndo com ele desde então. Aí deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu tô com ele. Ah, já colocou em Não, prática, gente. mais, eu acho que tem uns 3 meses, Já é um um pouquinho mais. relacionamento longo, uma coisa séria, Já, entende? é. Então, para vocês, amantes de corrida que estão com a gente, antes de tudo, pega a gaivotinha de papel, o aviãozinho, como vocês queiram chamar, e manda para a galera que vocês sabem que faz parte dessa família, que já é uma família do running. Quem gosta de correr, quem está começando, quem é intermediário, quem já é avançado, quem é profissional, quem é maratonista, como nossos atletas aqui, ultramaratonista, como o Laurindo, pode chamar todo mundo, porque a gente vai falar do mais novo lançamento, do quentíssimo, super recente lançamento de fila, que é o nosso Fila Float Elite. Foi lançado ontem para convidados, um evento em São Paulo maravilhoso. Eu falei, não vou esperar nem mais um dia para falar com gente humores. Eles têm que saber logo amanhã. Aí a Fila falou, tá bom, com certeza, Fefe, amanhã eles vão saber. Estamos aqui então para contar para vocês essa grande novidade. Bom, eu já tenho um monte de perguntas, tá, para fazer para vocês. Antes de mais nada, eu sempre gosto que vocês se apresentem, porque eu sei o que cada um curte falar de si. Então, lá, por favor, se apresenta como atleta do time Fila que você é. Fala, galera. Bom, eu sou Larissa Fabrini, mais conhecida como La Fabrini. Eu sou triatleta. Agora vocês estão vendo que eu estou nesse dia lindo. Eu estou no Havaí, que eu estou classificada para o Mundial de Ironman. Então, é uma prova que acontece todos os anos, né? Desde a pandemia estava paralisado aí desde 2019, mas esse ano eu estou aqui representando o Team Fila e todos os brasileiros também, né? Principalmente nós mulheres que precisamos de tanta, de disciplina para poder vencer o dia a dia para conquistar uma vaga dessas tão sonhada. Que maravilha. Parabéns, lá, que incrível a sua história, suas conquistas. Merece demais. Fala só pro pessoal, Ironman, em que consiste a prova? Só para o povo entender qual é Ah, o é. nível. É. Ironman é uma prova que a gente nada 3.800 metros, no caso aqui do Havaí, no mar, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida. Uma maratona no final. De tudo isso, uma maratona no final.
só para completar, só para fechar com chave de ouro, uma corridinha, um negócio, uma coisa, um tiro de 100 metros, uma coisa curta. E quanto Eu tempo? brinco que é assim, a gente faz tudo isso só para correr, a gente aquece tudo isso para correr uma maratona. Tem que chegar lá e ainda fazer uma maratona no seu melhor tempo da vida. Nossa Senhora. E tem gente que vive para completar uma maratona, né? Que também é super honrável e admirável. Claro que é uma prova muito longa, muito cansativa. São esportes diferentes, né? Aqui é o triatlon e aí o maratonista é um outro esporte. Apesar que todo mundo está apto a fazer todos os esportes, basta treinar. Eu não sabia nada. Isso é bem legal de falar para todo mundo, porque Por parece uma coisa favor, muito vai. distante. Parece uma coisa muito distante, impossível de ser realizada, mas eu tenho 8 anos de triatlon e há 8 anos atrás, gente, eu não fazia nada, nem academia. Eu não nadava, que dirá nadar no mar. Então, todas as vezes, agora, ó, acabei de nadar 2.500 metros de natação no mar. Toda vez quando eu termino, assim, eu só agradeço a Deus por essa oportunidade, é uma paz, uma coisa tão maravilhosa, é uma realização. E hoje eu já fiz 20 quilômetros de corrida cedinho. Então, assim, é só treinar, que todo mundo é capaz. Isso é muito legal de falar, porque muita gente se identifica, né? Porque ouve você falando, o Laurino também, que vai se apresentar agora, e fala, nossa, é muito distante, é impossível, eu jamais conseguiria, essas pessoas devem ter nascido correndo. Não é. Não. Vocês eram que nem a gente, meros mortais, até pouco tempo. Né? Depois vocês foram Sim. virando super-heróis, super-heroínas, e tudo bem, mas todo mundo pode, né, Laurindo? Se apresenta um pouquinho, então, fala da sua história também, Laurindo, para incentivar o povo. Então, eu sou o Laurindo Nunes, né? Maratonista e recentemente ultramaratonista. E ia lá falando aí, então, há esperança para mim também, então, um dia fazer um triatlo. Bora Se eu começar não a sei nadar. nadar, então eu tenho que pegar Sempre umas tem, dicas aí, eu tenho chance ainda. Com Então, aproveitar certeza. essas dicas A dela gente aí, pode quem trocar, você sabe. me faz correr mais rápido e eu te ajudo a nadar. Fechou, combinado então. Então, sou um apaixonado do esporte, né? Então, desde os meus 15 anos aí eu conheci o atletismo e fui desenvolvendo na corrida, né? Provas de 3.000, 5.000, 10.000, meia maratona, maratona e recentemente ultramaratona, né? Então, minha vida é baseada ao esporte, né? E você, quando teve contato aí com o Fila Float Elite, tendo toda essa experiência, qual foi a sua primeira impressão? Pode falar, porque já vi aqui a primeira pergunta é como ele é. Aliás, alguém tá com o Fila Float aí? Por perto? Ele não. Ah, que isso! Gente, ó, isso é um time ensaiado. Tá aí, então, tem uma pergunta aqui já. Como ele é? Tá aí para vocês matarem a curiosidade. Fala aí, Laurina, sua primeira impressão com essa belezura. Então, ele é um tênis que entrega, né, muito amortecimento, além de muito estiloso e bonito, né? Então, amortecimento, o cabedal dele, para mim, na minha opinião, é impecável. É o ponto chave assim dele. Então, me apaixonei por esse cabedal aí. E seria isso, amortecimento, retorno de energia, né? E um tênis baixo, então ele é um tênis bem coringa assim pro dia a dia de treinamento, né? Treino intervalado. Eu gostei muito de fazer treino intervalado com ele. Fiz um treino de 30 quilômetros também, então ele te dá um amortecimento, mas o treino que eu mais curti fazer com ele foi um treino intervalado, né? O Wagner, gente, o Wagner que ainda não falou, tá ali todo orgulhoso, só ouvindo as pessoas aqui, nós todos, dando para o filhote dele, digamos assim, babando o filhote dele. O Wagner Oliveira é coordenador de laboratório de biomecânica da Fila. Ou seja, ele é o pai do Fila Float Elite, entendeu? Wagner, todas essas características desse tênis que o Laurindo falou, foram por acaso ou foram muito bem pensadas, Wagner? Não, foram muito bem pensados. Estou aqui, então, para quem não me conhece, sou o Wagner, aí, coordenador responsável do Laboratório de Biomecânica da FILA. Hoje eu estou representando aqui um grande time que está por trás do desenvolvimento desse produto, né? Principalmente o design, que realmente esse é o pai do produto, né? O Neemias, que estava com a gente ontem, não pode estar hoje, mas estou aqui representando um grande time aí da Fila que está por trás do desenvolvimento desse produto. E esse produto ele vem realmente para mostrar todo esse caminho de evolução que a gente tem tido aí nos últimos anos nos produtos de performance, e só para entregar mais uma verdade para os atletas e garantir ainda mais o conforto, performance para o rendimento deles.
Ó, os amantes de corrida estão começando a chegar agora. Vocês muito bem, vocês enviaram um aviãozinho, hein? Gostei de saber. Que as perguntas já estão chegando por aqui. E aí, se começarem a chegar no meio do nosso papo, eu anoto, tá, gente? Depois a gente começa a responder, não tem problema nenhum. Podem mandar, é só clicar nesse ícone aqui, ó, de interrogação na nossa live. Tá? Clica aqui, manda sua pergunta. Se eu estiver escrevendo, é que eu estou anotando a pergunta e já faço para quem você quiser. Ou para lá, ou para o Laurindo, ou para o Wagner. Wagner, vamos começar a falar então do Fila Float Elite em relação à tecnologia Float+, que a gente comentou muito ontem. Não é a primeira vez que ela aparece nessa tecnologia Float, já esteve em outros lançamentos da Fila, mas como ela aparece no Fila Float Elite, é a primeira vez, certo? Dessa maneira, trazendo essa tecnologia toda e essas inovações para esse tênis. Sim, Fernanda, é a primeira vez que ela vem com esse nome Float+, mas ela já foi já uma tecnologia presente no nosso modelo anterior, no Float Maxi, mas aqui no Float Elite a gente vem com uma proposta diferente de aplicação dessa tecnologia, né? Trazendo para um calçado como o Laurindo já comentou, e algo que a gente vai trazer ao longo, eu acho, desse bate-papo, é um calçado coringa, é um calçado que se adapta a diferentes estilos de treinamento, diferentes estilos de corredor, tipos de corrida. Então, é um calçado que realmente ele cai muito bem, independentemente do objetivo que seja o uso dele, né? Então, ela tem uma capacidade como premissa básica, ter um amortecimento, como foi desde o início do desenvolvimento da tecnologia Float, essa sempre foi uma premissa, ter o máximo de amortecimento. E aqui a gente traz esse amortecimento junto com uma leveza ainda maior do que o nosso antigo Float, e junto com isso também mais retorno de energia, mais performance para o atleta, para realmente a gente conseguir trazer nesse produto, né, algo que fosse diferencial para que o atleta realizasse, independentemente do objetivo dele, realmente performar melhor, trazer o máximo da sua performance dentro do seu treinamento, dentro da sua corrida. Então, a gente tem vários detalhes dele que foram explorados, muito bem pensados para trazer. Nada é por acaso, né? Não dá ponto sem nó, é impressionante. Filé assim. Lá, enquanto tudo isso que o Wagner falava, você aqui, ó, concordando completamente com a cabeça. Você já tá com o Fila Float Elite há 4 meses, você falou? Mais ou menos uns 4 meses. Então, E ele fez parte desse meu último ciclo de Ironman, dos treinamentos. Então, eu consegui fazer muitos treinos com ele. Então, Eu por isso tava está assim. contando tudo que ele está falando. Como é que foi isso na prática? Isso fez valer realmente na prática no seu treinamento? O que eu, assim, quando eu vou escolher um tênis, o que eu acho mais interessante, não sei se o Laurindo também é assim, eu olho a leveza do calçado, porque eu já tive algumas experiências com tênis um pouquinho mais pesado e acaba me trazendo um pouco de lesão, porque vai forçando aquilo ao longo do tempo. Então, isso é uma característica, gente, ninguém me passou esse briefing para falar. Isso é uma coisa da Fila. Cara, todos os tênis que eu pego, eles são muito leves. Então, para mim, isso é muito bom. A gente vai correndo, o pé fica. Você consegue fazer uma cadência boa. E nada é melhor para a gente, corredor, do que uma boa cadência. Quanto mais cadência a gente tiver, os passinhos, mais rápido a gente vai conseguir correr. Então, eu consigo ter isso nos tênis. Agora, falando do Float Elite especificamente, esse cabedal, que é esse tricôzinho, que é esse knit, né? Ele, cara, ele abraça no seu pé Cabedal, e gente, deixa para nós respirar. mortais, cabedal é lingueta, tá? É a lingueta É a do tênis. parte de cima. Isso. Toda a parte de Ali, ó, cima. mostra aí, Wagner. Isso, que vai até ali em cima. Isso aí. É a lingueta. Vai, fala lá. Essa parte. É super moderno, transpira, deixa a gente trocar o calor. Pensa, se você estiver correndo aqui num lugar onde tem até vulcão, seu pé não pode esquentar. Então você tem que trocar calor. Isso é uma coisa muito importante também. E aí, quando a gente fala da sola, que é o float, toda vez que a gente fala de float dentro da fila, a gente está falando de amortecimento. Só que aí a gente juntou amortecimento com muita leveza. Então você consegue fazer os seus treinos todos sem se preocupar com, o tênis está pesado, o tênis vai esquentar, o tênis isso. Então você consegue entregar a sua própria corrida. Eu, particularmente, gosto de tênis minimalista, que é o caso do float, porque ele faz prestar atenção na técnica. E aí é a grande chave assim, Legal. da corrida.
porque você consegue sentir o seu pé todo, você vê se você está pisando mais com o calcanhar, se está pisando com a ponta do pé. Então, todas as vezes, quando eu tenho uma possibilidade de fazer uma corrida com um tênis assim, é muito bom, porque aí eu entrego a minha própria corrida. E nada melhor do que a sua própria corrida para fortalecer os seus próprios músculos. Consegue entender? Lógico. Essa história de estar bem pertinho do chão e entregando, e seu pé sente o chão. Uhum. Então, eu acho que esse tênis, galera, pode apostar que vocês vão gostar. E ó, Laurindo assina embaixo, hein, Laurindo? Conta pra eles como é que foi a fase de preparação e desenvolvimento do tênis e os seus feedbacks. Você recebeu primeiro um teste, uma versão do tênis, né? Isso. Eu recebi uma primeira versão, né? Aí foram realizados reajustes ali. Aí eu recebi uma segunda versão, que foi a última que eu percorri 256 quilômetros, né? E como a Lá falou, essa parte, né, de ter o contato com o solo é importantíssimo, né? Para você ter esse trabalho até de fortalecimento, né, do grupo do pé ali, os grupos musculares. Eu gosto muito, como a Lá falou também, fazer os educativos com esses tênis mais baixos, né? Que ali você consegue fazer todo o movimento, então você está educando o seu corpo, né, para fazer a passada correta, o jeito de cair, levantar a perna. Então é uma coisa assim que traz muito isso, né? E sem perder, claro, né, o amortecimento que a categoria Float Mais traz para a gente. E o que você deu de feedback do primeiro que já mudou imediatamente para o segundo? Foram alguns detalhezinhos ali do cabedal, né? Então, cabedal e a questão mesmo da durabilidade, né? Então, a gente faz o teste às vezes, só de sola, às vezes só de cabedal. Então, às vezes, o tênis vem um mix, né? Né, Wagner? Às vezes, a gente está testando o cabedal, mas com o solado de um outro produto e vice-versa. Então, é uma coisa muito legal. A gente vai testando em partes, né? E depois o produto final. Ah, Wagner, vocês é tipo o Jack Stripador, você vai mandando por partes. É tipo isso. Não entrega o ouro todo de uma vez, não. Jamais, imagina. Eles não deram nem um spoilerzinho pra gente lá ontem. Nada, nada, nada. Não disse nada do que vem por aí próximo lançamento. Impressionante. Não, vai eu tirar tava negócio até com desse medo de nome usar o fazer tênis. abrir com essa sala de cirurgia. Não dá. Fala, Wagner. Aí você manda então em etapas. E aqui dentro do desenvolvimento, né, a gente tem várias etapas das fases tanto de teste do produto como de própria criação dele, né? Então, o atleta ele é importante para nós desde o início, que se começa a pensar o produto, porque é ele que vai nos dar o feedback e a necessidade da marca realmente entregar para o mercado. O que o corredor quer, o que o atleta quer, de novo naquele produto, ou se o atleta ele realmente quer um produto novo. Então, esse feedback do atleta é extremamente importante e a gente já começa isso desde o início do pensamento do produto. Então, o designer, o designer, toda uma equipe de estratégia de produto começa a enxergar isso, essas necessidades. Então, começar a fazer os primeiros desenhos, os primeiros protótipos ali do que ele acha que realmente pode entregar aquele atributo que o atleta está pedindo. Em paralelo a isso, a parte técnica aqui, que entra um pouco nós da biomecânica, o pessoal de engenharia de materiais, de engenharia de solo, engenharia de cabedal, todo esse pessoal começa junto aí atrás de novos materiais, de formas de desenvolver para entregar o máximo possível daquela característica que o atleta está pedindo, tudo isso em paralelo com aquilo que o design está pensando. E depois que a gente tem isso em mãos, é que realmente a gente aplica isso num produto para ter um protótipo para a gente testar lá no laboratório. E aí vinha lá o Laurindo, vinha a La Fabrini, a gente testar, medir, fazer todos os testes possíveis para a gente ver se realmente aquele calçado está entregando aquilo que se propõe, né, em termos de amortecimento, como nesse caso, né, da tecnologia Float Mais e do próprio Elite, de entregar mais amortecimento, entregar essa sensação de leveza de um calçado que realmente gera um ganho de performance. Tudo isso é medido dentro do laboratório para então a gente, numa próxima etapa, colocar isso em uso e ver se aquilo que a gente está vendo lá no laboratório está se refletindo na prática. E aí esse feedback
Esse é o esse grande retorno dos objetivo, né? atletas. Legal. É o grande objetivo, pegar o resultado que vocês veem lá e trazer isso para a vida real, principalmente em benefício para os corredores e para os nossos atletas do time fila. Chovendo pergunta, hein? Só isso que eu aviso. Vocês têm tempo? Mas acho que umas 5 horas a gente mata. Mas tá tranquilo. Coisa rápida. Sério, muita. Ó, vou começar aqui com uma do Chile, apenas isso. Uma pergunta diretamente do Chile. Alan Runner, 87. Ele pergunta o seguinte: até que distâncias e peso do corredor poderíamos aproveitar esse modelo? Tem algum limite? Saudações do Chile. Quem será que pode responder? Wagner? Até que distância e peso do corredor esse modelo aguenta? Então, Alan, a gente, esse calçado está sendo direcionado, né, para corredores intermediários a avançados inicialmente. Não que um corredor iniciante não possa utilizar, desde que ele tenha uma adaptação um pouco maior, mas corredores intermediários e avançados. Porque, por causa dessa característica que o Laurindo e a La Fabrini já comentaram, né, de ser um calçado um pouco mais baixo, do que, por exemplo, é um Coach Max, embora esteja utilizando a tecnologia Coach, trazendo esse amortecimento, é um calçado que ele muda a sua característica, então ele vai mudar um pouco a sua mecânica de corrida. E ele é voltado, então, para uma corrida um pouco mais intermediária e avançada. Nesse sentido, a gente sempre salienta que a durabilidade é muito dependente da forma de uso, né? Da forma da intensidade que tu vai utilizar, de quantas vezes tu vai utilizar por semana, no dia. Então, isso é extremamente complexo da gente determinar um número ou uma quilometragem que ele vai aguentar. Isso é bem difícil, porque é muito dependente da pessoa. Mas a gente tem aí os pais Laurindo, da própria La Fabrini, que já passaram aí de 200, 300, 400 quilômetros de uso. Os nossos atletas aqui, atletas amadores que participaram dos testes, que já participaram e já teve aí uma altíssima quilometragem, em torno de 500, 600 quilômetros. Então, isso tudo depende muito do corredor, da característica do corredor. Lá, o Wagner, eu acho que o seu áudio tá com algum problema. Às vezes ele tá falhando. Não sei se é para todo mundo. Lá e Laurindo, tá acontecendo aí para vocês também? Tá Tá um pouco. falhando, às vezes. O áudio dele às vezes some um pouco. Não sei se é alguma coisa do Talvez tá computador. colocando a mão na frente, assim, na hora de falar. Saber. Mas vou seguindo por aqui, enquanto ele ajeita ali. Lá, muita gente perguntando se esse tênis, o amortecedor, para quem começa, esse tênis é indicado ou é melhor para um nível mais avançado em relação ao amortecimento dele? Olha, o Wagner até disse bem aí, porque é muito aberto a gente falar assim, né? Eu indicaria para pessoas que estão começando sim. Por exemplo, eu colocaria minha mãe para usar ele. Mesmo se ela tivesse assim, que fazer um caminhada e trote, eu indicaria para ela. Porque eu gosto dele, eu acho ele um tênis leve. E a minha sensação, quando a pessoa está começando, às vezes vai para um tênis muito alto, não vai conseguir aprender tanto por causa daquilo que a gente já comentou aqui, que o tênis minimalista, ele te ensina a correr, fortalece os pés. Então, Interessante. eu acho que eu iria nisso. E aí, assim, talvez sirva de base. Eu fiz treinos longos com ele, treino assim, acima de 20 quilômetros, em ritmo até encaixado. Então, eu acho que ele aguenta bem. Ó, então essa resposta aí foi para Mariane Silva, viu, Mari? Ela disse o seguinte: comecei há pouco na corrida, corro só 5 quilômetros. O amortecedor do tênis é alto ou mais baixo. Mas já tá ótimo, né? Excelente. Tá excelente. Pelo amor de Deus. Eu não corro nem Não, 300 metros, excelente. gente. Já foi a época. Só de ler já me cansa. Deu asma, só de vocês falando. Laurindo, você pode dizer... Essa pergunta, na verdade, se repetiu várias vezes, mas eu vou pegar a última aqui que fizeram, ó. A comparação... Peraí. Aqui. Qual o grande diferencial dele em relação aos outros, T2 e KR5? Você testou os outros dois também, Laurindo? Foi do Guto, mas eu já vi essa pergunta aqui algumas vezes. Sim, eu participei de todos os testes, né? Então já usei ambos os tênis, né? A principal diferença, o KR5 é o tênis mais minimalista que a gente tem, né? Então, um tênis mais leve da família que a Fila produz. Então,
é um dos meus queridinhos também. Então eu venho da pista, né? Então um tênis leve, assim como a Lá falou, é o que a gente consegue aplicar a maior velocidade possível, né? Então é muito gostoso. O T2 é um tênis assim que eu considero a iniciação para quem quer experimentar um tênis com placa, né? Então ele te dá o retorno, te dá conforto, né? Um tênis um pouco mais largo. Então o Float Elite ele tem essa base mais larga e com uma leveza, né? E também é baixo, né? Então ele tem esse drop menor, o que te traz também para você conseguir fazer uma boa velocidade sem perder o amortecimento, né? Da corrida. Como a resposta ali para quem está fazendo 5 km, ela é perfeita, né? Então é um tênis que vai ajudar para quem está iniciando, para quem está pensando em correr uma meia maratona rápida, e quem sabe se é uma pessoa que gosta realmente de tênis baixo, ter até uma maratona, né? Ô, Wagner, outra pergunta aqui que está sendo muito feita. Qual é o peso do tênis? Hoje o Float Elite no número 40 ele está pesando 230 gramas. Tá aí, gente. 230 gramas. E é o mais leve que a fila já fez? Não é o mais leve nosso. Hoje da linha Float, né? A gente tem o Float Max que pesa 260 no número 40. O Float Elite ele está pesando 230, então 30 gramas a menos do que o Float Max, sendo da linha Float o nosso produto mais leve. Né? Ah, tá. Com a Só o tecnologia KR5 seria mais leve, né? E 5 hoje é o nosso mais leve. Né? que não tem a tecnologia float. Não tem a tecnologia Float, é da nossa plataforma de produtos da linha Racer, da nossa outra linha de produtos. E a diva Lúcia Queiroz quer saber para qual tipo de pisada ele é? Todos os calçados da fila são sempre voltados para pisada neutra, né? A gente não tem esse paradigma, esse conceito dentro da marca. Então, hoje, todos os nossos produtos é voltado para uma pisada neutra. Lá, claro que quando a gente fala de corrida, a gente pensa no tênis, que é praticamente tem que ser uma extensão do corpo, né? Eu sempre brinco já com essa minha experiência de fila, com tudo isso que eu pude adquirir de conteúdo de vocês, que o tênis bom é tipo o juiz bom de futebol. Você não tem nem que perceber que ele tá ali. É Certo? isso mesmo. Você quase que não tem que lembrar dele. Tem que ser menos uma preocupação, não mais uma questão. Então, explica um pouco a importância desse equipamento, dessa ferramenta, desse instrumento de trabalho para vocês. Quando ele é bom, é isso, você quase que não percebe. Agora, quando ele é ruim, ele derruba o atleta no sentido de atrapalha o pace, atrapalha tudo, ritmo, cabeça. Qual é a influência, a interferência de um tênis para um atleta de corrida? Nossa, foi o que você falou, é o nosso equipamento, né? E no caso da corrida, a corrida elas são pequenos saltos querendo ir para frente. Então a gente tem que pensar em duas coisas, né? No amortecimento desse salto, porque a gente tem que preservar a nossa musculatura para aguentar o treino todo, independente de quantos quilômetros seja, de qual velocidade que você tiver. E a gente tem que pensar em ir para frente, então que seria a propulsão. Então, seja treino ou seja prova, a gente quer essas duas coisas. A gente quer amortecimento e velocidade. E aí, se um tênis for pesado, ele não vai te deixar ir tão rápido. E se ele te pegar em algum lugar, ele não vai te trazer o conforto do amortecimento. Então pensa, são vários pequenos disso o tempo inteiro, porque quantos passos a gente dá por minuto? São muitos. Se imagina cada minuto de 42 quilômetros, vamos colocar aí uma maratona, vou fazer 3 horas e 10, 3 horas e meia, 4 horas. Você fica pensando naquilo o tempo inteiro. Haja mente para ficar toda hora brigando com o seu sabotador, porque toda hora ele vai ficar lá assim com você, se o tênis estiver te incomodando. Não, para que você vai fazer isso? Tá te machucando, não tá te deixando ir rápido. Imagina, você correndo com o tênis ruim. Aí você vai ficar assim, mas também essa bosta desse tênis não me deixa correr? Agora, se você tá com o tênis bom, não, você já coloca o tênis bom, você já vai correndo, você fala assim, cara, eu tô com o melhor tênis, o melhor tênis da prova. Eu sei que com esse tênis eu vou conseguir fazer a minha melhor corrida. E aí, cada hora que você vai passando, você vai ficando grandona, entendeu? Então, acabou. Aí você já é campeão, porque você já vai ficar assim, não tem que ficar toda hora se matando ali na mente. A mente não fica assim com você brigando. Então, a gente tem as três coisas num tênis só. Amortecimento, velocidade e o mental. Que isso? É pacote completo. É isso. É menos Pacote uma completo. questão, né? Você não tem que gastar mais energia mental com um tênis ou preocupada com alguma coisa em relação a ele. Ó, Com certeza. É muito legal isso. Fala, Wagner. Ia complementar aquela Fabrini
falou, porque veio muito de encontro a algo que a gente estava falando ontem, né, no nosso lançamento. E imagina, né, uma prova que nem o Laurindo fez lá, que ele deu 50, a gente fez o cálculo lá, deu em torno de 50 mil passos para ele completar a Conrads, né? E aquela ultramaratona que ele completou há 2, 3 semanas atrás. E imagina que a gente tem um calçado dentro de uma categoria que é extremamente leve, talvez um dos mais leves dentro desse perfil de produto, onde ele traz um aspecto de levedura muito grande. E a gente sabe, na biomecânica, um calçado muito leve, em torno de 50 gramas, a cada 50 gramas de menos, a gente tem em torno de 1% a mais de ganho de performance, de ganho de trabalho. E se a gente consegue trazer esse 1% para cada passo que o atleta dá, tu imagina o quanto que isso está gerando de ganhos para o atleta. Do mesmo modo, o amortecimento, né? A gente conseguir diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho mais esse amortecimento, esse conjunto chamado amortecimento, que é quando o atleta dá cada passo no chão, com essa interação do calçado com o corpo, e o quanto que a gente consegue realmente realizar esse amortecimento, só que conseguir diminuir um pouquinho dele, que seja 1%, 2%, isso numa maratona, numa outra maratona, um ganho gigantesco para o atleta, e é o que decide muitas vezes no final dele ganhar ou perder uma prova. É decisivo, completamente decisivo. É isso, é uma ferramenta que é fundamental. Se for boa, ela salva, se for ruim, ela acaba com o atleta, não tem jeito. Laurindo, fala para mim, você então que já testou vários protótipos, faz os feedbacks para a fila, participa ativamente desse processo de desenvolvimento dos tênis. A diferença então entre a tecnologia Float, que já estava no Float Max, e a tecnologia Float Mais, que está agora no nosso Fila Float Elite. Isso, na verdade, a principal diferença vem do Float Fry, né? Que é a primeira linha da categoria Float. O Float Mais já tinha, né? Ele já foi, já estava agrupado, né? Agrupado ali no tênis Float Max, né? Então, eu já participei da Conrads com a tecnologia, aí a gente tem essa briga, né? De sempre querer um tênis mais leve. Aí surgiu o Float Elite, né? Uma versão mais leve do Float Max, né? Para que a gente pudesse ter esse amortecimento com um tênis mais leve aí para conseguir correr cada vez mais rápido possível. Não estou te ouvindo. Foi? Agora sim. Agora. Foi. Falar das unhas é exatamente isso. Ela comentou aqui: tem um float da fila e amo. Optei por ele por conta do meu tornozelo quebrado. Amo. Ou seja, a tecnologia realmente está trazendo benefício para corredor profissional, para amador, para intermediário, para avançado. Então, fila está de parabéns completamente. Wagner, fala pra gente então que eu chamei ontem de cereja do bolo, que depois de tudo isso que a gente já valorizou e enumerou aqui do nosso Fila Float Elite, ainda tem essa informação, gente, de que ele é fabricado totalmente do nosso país. A fábrica é totalmente nacional, é uma produção completamente brasileira. Wagner, qual a importância disso e qual o tamanho dessa honra para vocês, desse privilégio que vocês têm de fazer um produto como esse, incrível, com produção nacional? Então, hoje a fila Brasil, ela é referência, né, trazendo cada vez mais inovação, tecnologia nos seus produtos, sendo a única, por exemplo, empresa que possui um laboratório de biomecânica para validar os seus produtos, para testar os seus produtos e ter a garantia de que está entregando uma verdade, realmente a característica que está sendo proposta para aquele atleta. Então, isso realmente é um diferencial que ajuda hoje o desenvolvimento a produzir conhecimento para as equipes e as equipes aprenderem com isso, aprender a estarem próximas dos atletas, entendendo realmente o que o atleta precisa, entendendo o movimento do atleta e trazendo isso para o nosso produto, né? Então, hoje é um diferencial, é a única marca brasileira a fazer isso, a única marca na América Latina que detém um laboratório
desenvolvimento, uma das poucas marcas do mundo que possui isso. E isso é um diferencial reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né? De modo que hoje a gente é referência para as outras filas no mundo em termos de calçados de performance, principalmente os calçados de running. Hoje a gente está entregando e competindo com todas as principais marcas do mercado, porque a gente está entregando para o atleta aquilo que ele precisa, entregando para ele uma... Ô, Wagner, com tanto lançamento assim, eu mesma já participei de 4, né? Desde que a gente está junto, eu e Fila Filião, nós 4 também, somos 4 pessoas. Dá para você responder a pergunta do Fernando? Eu quero, na verdade, a resposta de todo mundo. Lá e Laurindo como especialistas do assunto na prática e o Wagner como técnico do assunto. O Fernando perguntou, qual o melhor, é um só, o melhor tênis Fila para maratona? Wagner, na sua opinião? Isso vai depender do como que o atleta se adapta ao calçado. Então, é o seu estilo de calçado, aquilo que você gosta, aquilo que você procura no calçado. Então, hoje, a Fila como marca, ela tem a necessidade de dar o máximo de opções possível para o atleta. O nosso objetivo como marca é vestir o atleta o tempo inteiro, é vestir todo tipo de corredor, todo tipo de atleta de corrida, em todos os momentos dele, no treinamento, na prova, todos os tipos de prova que ele for fazer. Então, numa maratona, tem que entender o seu corpo, aquilo que você está adaptado, aquele tipo de calçado que melhor faz bem para o seu estilo de corrida. A gente possui diversos modelos para realmente experimentar e ver aquilo que se adapta melhor e escolher um deles e bota para correr. Laurindo, vai, um tiro certeiro, o melhor para maratona. Olha, pessoalmente, seria o carbo, mas varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu gosto de comparar, assim, somos carros de corrida, né? Então, existem pneus de diversas maneiras, de diversas pistas. Então, o meu pneu escolhido para fazer a Conrads, que era uma prova mais dura, foi um pneu, digamos assim, voltado ao amortecimento, né? Que foi o Float Max. Então, então, se eu vou correr uma prova mais pesada, com muito buraco no asfalto, eu já vou escolher um tênis mais estável. Provavelmente a minha escolha vai ser o Pro Elite. Que por exemplo, o Carbo já é um tênis um pouco mais instável, então a chance de uma torção aumenta muito, né? Então você tem que escolher de acordo com a prova que você vai fazer, como você está, assim que eu escolho o meu tênis de corrida. E para você lá, o seu tipo de carro, o seu tipo de pneu, sua pista preferida, com qual tênis você vai? Qualquer prova que eu vou fazer, eu vou com Carbon. É? Uhum. É o queridinho? Com qualquer uma, porque é placa de carbono, eu quero a performance mesmo, eu quero andar mais rápido possível. Se torcer o tornozelo, vai com o tornozelo torcido. Eu não tinha pensado nisso, eu fiquei pensando aqui agora. Eu falei, caramba, pode acontecer mesmo. Amor agora, de Deus. Eu queria dar uma dica. Eu queria dar uma super dica mesmo. Que a gente, às vezes, tem o hábito de querer facilitar os nossos treinos. Mas se a gente facilitar no treino, na corrida, vai sofrer. Então, é melhor sofrer no treino para facilitar na prova. Então, é super, super, super dica mesmo, é tentar fazer os treinos sem tênis de placa de carbono, deixar a placa de carbono para os treinos mais de velocidade e usar Float Elite, T2, o Maxi, o KR5 para os outros treinos. Isso é o que eu faço para mim nos meus treinos. Eu tento usar mais, eu tiro um pouquinho a placa de carbono nos treinos longos encaixados, eu deixo o racer mais para os treinos de tiro, para adaptar, porque é diferente, e uso ele na prova para ter o ganho da placa de carbono. Nossa, você respondeu praticamente metade da galera aqui, porque todo mundo é impressionante, né? Todo mundo pergunta, esse tênis é para qual corrida? Qual corrida eu uso qual tênis? Esse tênis é bom para essa quilometragem? Então, assim, você fez agora elencou e botou categorias em cada tênis. Gente, olha, lá já respondeu para todo mundo, tá? Então, tá todo mundo bem feito
em relação a que tênis usar em qual corrida e em qual fase do processo, né? Do esporte. Início, se é no meio, se eu já sou profissional. Então, já deu um pacote completo aí, uma resposta para todo mundo. Agora, Laurindo, vamos falar de Comrades Marathon. 89 quilômetros, você levou a tecnologia Float Mais para essa prova e se tornou o melhor sul-americano da prova. Isso, a gente testou ela ao limite, realmente, né? Foram 5 horas e 56. Tem mais como testar, né, amor? Acabou. Assim, tá um pouquinho demais, eu acho. E qual foi a participação da tecnologia nessa sua conquista? Foi essencial, né? Tanto na preparação, né? Que foram total mais de 4.300 quilômetros nos 6 meses de preparação aí para a prova. Então, com o Float, né? A tecnologia Float foi em torno ali de uns 2.400 quilômetros só com a tecnologia Float, né? Mais, tanto no Float Max quanto no Float Elite. Então, foi essencial, né? Foi mais da metade, né? Praticamente da quilometragem que eu fiz e mais a prova, né? Então, foi essencial aí para essa grande conquista. E agora você vai levar Float Mais com o nosso Float Elite para onde? Qual a próxima parada? Olha, agora a gente está planejando o ano de 2023 já, né? Então eu pretendo fazer uma maratona no início de 2023. Então a gente está analisando as opções, né, entre fevereiro e março. E uma possível um retorno, né, na Comrades de 2023. Gente, nossa. Eu estaria me recuperando até hoje. Quando foi essa prova? Foi dia 28 de agosto. Nossa, eu estaria de cama, acamada. Eu não teria nem completado, né? Olá, fala pra mim. E você, quais são os planos aí futuros para levar o Float Elite? Nossa, assim, planos de prova é quinta-feira, aqui Agora, no Havaí. Acabou. É. E aí, quando terminar isso, treinar, normal sempre, todos os dias, e ver o que eu vou fazer pro próximo ano. Mas com certeza vai ter Ironman, vai ter maratona. Teve pergunta disso aqui também. Como é que é o treino de vocês? Você diz treinar todos os dias. É todos os dias, segunda a segunda? No meu caso, eu treino de segunda a segunda. Como eu faço triatlon, então são 3 modalidades e tem o fortalecimento. Eu posso brincar com as modalidades, não preciso de fazer os 3 todos os dias. Então, isso a gente ganha muito no treinamento, né? Posso pedalar um dia e nadar, eu posso correr e nadar no outro dia, posso pedalar e correr. Então, a chance de ter uma lesão ou alguma coisa assim é bem menor. E aí também não precisa de day off, né? Você pode fazer um trotezinho mais leve um dia, uma pedaladinha mais leve, uma nataçãozinha mais leve. Todo dia tem que fazer. Todo dia tem treino. É igual Laurindo, escovar dente. e o seu ritmo, como é que é para se preparar para as suas provas? É todo dia também? Geralmente depende do ciclo, né? Na fase do ciclo. Mas geralmente, quando tá, que nem agora, mais tranquilo, então você acaba deixando um dia off, né? Então fica 6 dias da semana com corrida ali, trabalho de fortalecimento. Às vezes não tem corrida, mas trabalho de fortalecimento, técnica de corrida. Mas na fase de treinamento, por exemplo, da Comrades, a cada 15 dias eu tinha um dia off. E nesses 15 dias, né, quando se sentia muito cansado, eu tentava colocar 24 horas off, só que sem ter o dia off mesmo, né? Então, eu fazia o primeiro treino às 8 da manhã, retornava no outro dia, tipo às 9, 10 horas da manhã, para ter um pouco mais de 24 horas de descanso, mas sem ficar um dia, né, do ciclo sem treinar. O famoso descanso ativo, né? Vontade de dar na cara. Ou é descanso ou é ativo? Pelo amor de Deus, presta atenção. Ô, Wagner, tem gente ainda que chegou depois que a gente começou a live pedindo para ver a belezura do Float Elite. Mostra aí, você que tá com ele na mão. Aproveita e fala da tecnologia das microbolhas que a gente comentou ontem. Ontem, gente, o lançamento foi num ambiente total. Na verdade, foi uma experiência imersiva. Era num teatro que parecia um planetário, assim, sabe? Uma coisa meio um globo, assim. A gente estava lá dentro. Por que eles escolheram lá? Tem todo um contexto. Fila, como eu disse, não dá ponto sem nó, né? Impressionante. Eles pediram para ser lá o lançamento porque a bolha do teatro simula a tecnologia de microbolhas que tem aí nesse solado, não é isso, Wagner? É isso aí, a gente tem aqui tecnologia Float Mais, não sei se dá para ver bem. Aí, ó, dá para ver, dá pra ver. Tem pequenas bolinhas, tá vendo, gente, ó? Dá para ver bem de pertinho. E aí isso dá um visual realmente bem diferente, totalmente
realmente disruptivo da marca, né? Esse produto ele vem realmente com um design, uma proposta de todo ele pensado, né? Realmente dos materiais aplicados, do tipo de material aplicado, pensado realmente para trazer para o corredor as características que o calçado está se propondo. E, além disso, realmente um design muito, muito contemporâneo, trazendo aí essa marca, né, que está no DNA da Fila, por ser uma marca que tem o seu DNA italiano, né, sempre trazer o que está na moda, sempre trazer aquilo, um design realmente inovador e pensado realmente para uma performance, né? A gente vê, por exemplo, que a sola ela tem várias travinhas aqui que realmente dá bastante aderência para o atleta. Ele tem uma base super larga aqui na frente que dá maior estabilidade para um corredor que corre de médio pé, de antepé. Realmente que normalmente um corredor que tem esse tipo de característica, ele tem uma tendência a virar um pouquinho mais o pré, e essa base larga ajuda a manter uma melhor estabilidade. Ele, apesar de ser um calçado slip-on e que tem essa proposta de ter um encaixe como uma meia realmente no pé, né, por ter um material knit, que é um grande diferencial. Verdade, quando você veste ele, parece que ele abraça o pé, né? Não fica quase que nenhum espaço entre o tênis e a pele. Fica como realmente uma meia. Só que bem ajustado ao pé para dar essa estabilidade, né? Isso é feito através dessa nossa tecnologia Cage, que também tem em alguns outros produtos nossos, para dar um maior suporte no calcanhar, junto com um que não é muito rígido, mas realmente ele tem um bom ajuste aqui no calcanhar. Com esse encaixe no zipon, fica grudado no pé, realmente dando bastante estabilidade interna. E além de, como a La Fabrini e o Laurindo já comentaram, é como se não estivesse cruzando um calçado, né? Por ele ser extremamente leve, devido a essas características de bolha do nosso EVA, do nosso composto de cola, e também do cabedal, por ele ser esse cabedal de encaixe, realmente. Olá, você há quanto tempo você está praticando? 8 anos. 8 anos. E você, Laurindo? 14. 14. E vocês estão apenas, eu acho, no melhor time que vocês poderiam estar em relação a tudo, né, que envolve o esporte. Tecnologia, inovação, design, tudo. Vocês que estão há tantos anos na modalidade, vocês sentem isso na prática, como a tecnologia entrou na corrida, principalmente, e transformou completamente o panorama? Lá, pode começar. É fácil ver isso só de ver a quantidade de recordes sendo batidos, né? De todas as distâncias, de longa distância, de curta distância. Então, a tecnologia ela faz toda a diferença para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do atleta. E o mais legal de tudo é essa preocupação da longevidade. Porque se eu estou há 8 anos no esporte, o que eu quero fazer quando eu tiver com 60, 70, 80 anos? Eu quero continuar correndo. Então, isso eu acho que é a grande chave do sucesso, é a gente ficar feliz para sempre dentro da corrida. Então, a tecnologia, acho que ela traz isso para a gente também. Fico um pouco preocupada. 80 anos quer fazer triatlo? Com certeza. Aqui, vocês vão ver, aqui no Ironman, no Havaí, sempre tem alguém da categoria 86 anos. É impressionante. Que incrível! Tá vendo? Tá vendo? Que maravilhoso! Dá tempo. Não, vai com certeza. Foi o que eu falei. Lógico, gente, 80 é moleza. Vai correr sim, vai nadar, vai pedalar, vai tudo. É super possível. E você, Laurindo, o que você viu assim desde que você começou até hoje, principalmente em relação à tecnologia, que transformou muito e te ajudou, obviamente, na sua carreira? Isso, é isso que a Calá trouxe, né, aí para nós. Essa longevidade, essas quebras de recorde. Então, a tecnologia está sendo essencial, né, para isso, para o atleta conseguir ser competitivo, e a Fila traz isso para a gente, né, e além de dar uma grande liberdade para essa troca de informações, né, do atleta, como ele está se sentindo, isso que é o mais legal, né, então eu me sinto privilegiado de estar nesse time e conseguir passar um pouco da experiência que eu tenho com a corrida aí, para a gente conseguir desenvolver e voar cada vez mais alto. A gente é ouvido, né? Isso é legal, a gente faz diferença dentro da marca. Então, assim, realmente o tênis ele é construído também pelos atletas. E isso é legal, o feedback sempre dado,
porque isso faz toda a diferença. Não, e é impressionante como realmente Fila joga junto com vocês, né? Eles não fazem pra vocês, eles fazem com vocês. Então, é um outro nível de parceria. Porque entendem justamente para quem está sendo feito. Então, não adianta fazer só para. Tem que fazer junto. Né? Tem que ouvir o feedback, tem que ter esse retorno, tem que mandar a versão antes, tem que estar com o ouvido aberto. Ontem eu brinquei com o Wagner. Como é que é receber esse feedback do Laurindo? Ele fala, toca tudo, tá horrível. Vocês estão preparados para ouvir isso? E realmente não, né, Wagner? Quando vocês pedem feedback, tem que estar disposto a qualquer coisa. Para nós é perfeito. O nosso objetivo, o nosso sonho é sempre de ter esse feedback do atleta o mais sincero possível. Então, a gente tem aí diversos participantes, né? Não só os nossos atletas, o Laurinho, o Fabrini, outros atletas participantes do Team Fila, mas tem um grupo de atletas amadores também que ajuda a construir essa percepção sobre o produto e ajudam a validar com a gente. E eles sentem realmente parte do produto, eles querem o produto e isso traz cada vez mais o atleta para dentro da marca e a simplicidade da marca Fila junto com o esporte, né? Com o esporte que todo mundo pratica no momento, que é correr, né? Então, eu sempre digo, sou uma pessoa da educação física. Agora sumiu totalmente. Não ouvi, A gente fala dentro da educação física que é um movimento natural, a corrida. É um movimento que a gente nasceu com ele, né? Então, realmente, é algo que está no nosso DNA e a Fila ela tem sempre essa vontade de trazer entretenimento, trazer performance nos seus produtos para trazer o máximo para a nossa carreira. Olá! Não tem como não perguntar isso para você, nós aqui, representantes das mulheres, aqui em cima, nos e eles ali embaixo, todo mundo misturado. Você tem notado a presença feminina maior de uns tempos para cá no esporte, não só praticando, mas, sei lá, envolvida de alguma maneira? Nossa, muito! Quando eu iniciei no esporte, antes da minha vida, eu trabalhei sempre na área comercial, como vendedora, enfim, estava envolvida mais nessa parte. E eu sempre fui ligada à moda, estava sempre preocupada, lógico, com a minha beleza. E quando eu entrei no esporte, parecia que tinha que ser feia para ser boa, sabe? Não podia se cuidar. Então, houve um pouco desse preconceito e eu acho que juntas todos nós quebramos esse preconceito e conseguimos trazer outras mulheres também, porque toda pessoa gosta de se cuidar. De poder ser famosa no meio esportivo. No meio esportivo, não tem problema, gente. A gente pode correr usando rímel, tá tudo bem. Pode continuar arrumando o cabelo, pode passar glitter se quiser. O importante quem quiser mesmo também, é né? Não obrigada, quem não quiser glitter, não precisa também. Mas eu acho que essa história da mulher se empoderar, eu acho que o esporte ele trouxe muita voz para muitas mulheres, inclusive para mim. E então eu agarrei no esporte e fiz disso, né, não só o meu lifestyle, mas também minha profissão. E eu vi essa diferença tanto no meu ciclo de amizades, porque cada vez eu tenho mais amigas que eu consigo treinar juntas, através da rede social também. A diferença entre homem e mulher na minha rede era absurda, assim, eu não podia não tinha nenhum sentido muito de eu falar de coisa de mulher, porque eu tinha 80% masculino e 20% feminino. Hoje esse número está quase 50%. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a sensação é de que agora eu sou entendida. E representada, né? Cada vez mais. Representada, com certeza. Ô, Laurindo, a gente está na reta final, mas ainda dá tempo de uma coisa que eu adoro que vocês façam, porque muita gente pede. Eu sei que a gente, mais do que passa informação, a gente presta um serviço quando vocês fazem isso. Incentiva aí quem está começando a correr, quem quer começar a correr, quem quer mudar de vida, cuidar da saúde, quem quer ter uma rotina, não precisa ser profissional, mas minimamente saudável. Por onde começar? Como começar, Laurindo? Olha, o principal, né, eu gosto de dizer que o esporte transforma, né? Ele transformou minha vida, me mudou completamente. Então,
E não só a mim, mas quem está próximo de mim, né? Então, ele tem esse poder. Então, você fazer o que gosta, com as pessoas que gosta, é a melhor coisa que tem, né? Então, você vai movendo as pessoas que estão próximas de você, né? Uma coisa muito feliz para mim é a minha esposa correndo comigo, o meu pai, que depois já de uma certa idade começou a correr. Então, Ó, isso é muito legal, né? Então, Legal. isso é a parte legal do esporte, unir as pessoas e é isso, você escolher um bom material para que você não tenha problemas, porque a pior coisa que existe é você iniciar algo, não se sentir bem, e você crucificar aquilo porque você começou da maneira errada, né? Então, um bom produto, um bom material para que você consiga fazer e tornar o esporte prazeroso, né? Então, é o melhor caminho, assim, para quem está iniciando. Que maravilha. Lá, completa aí, complementa também. Fala para essa mulherada toda, dá o seu sentido. eu acho que o mais legal é que o esporte, ele educa. Então, tem coisas que acontecem no treino que só quem está ali no treino, dentro da piscina, na pista, no treino longo de corrida, quando a gente faz um longo de corrida, é muito melhor do que uma meditação, é muito melhor do que você tratar uma doença, é muito melhor do que você ter que comprar remédio ou uma terapia. Nada contra terapeutas, viu, gente? Pelo contrário, eu faço psicóloga, eu tenho uma psicóloga do esporte, mas um treino longo é o momento de encontro consigo mesmo. E ali você resolve vários problemas, que na verdade nem eram tantos problemas. E a vida fica muito mais leve, muito mais gostosa. Então eu acho que o esporte, ele também educa. Com certeza. Bom, eu sou suspeita para falar também, uma amante do esporte, trabalhei com o esporte, não me desliguei do esporte, nunca vou. E é o que eu sempre digo, eu acho que o esporte é um lugar que eu encontrei os melhores valores e princípios que a gente pode ter, né? Ele educa, ele ensina, ele tem disciplina, ele tem o fair play, ele tem o espírito de grupo, ele tem a honestidade, ele nasceu para ser um ambiente democrático, por isso que a gente fica tão indignado e revoltado quando ele não é, quando tem episódios que não são. Então, é realmente um meio muito nobre, de muita saúde, de muita educação e de muitos valores importantes. Então, para quem quer começar, comece. Óbvio, sempre pegando informação, como o Laurindo falou, usando o equipamento certo, e tendo cuidado também de onde você vai pegar essa informação, né? Se tiver uma marca, melhor ainda, não patrocinado, óbvio, mas se tiver como tirar dúvida, ir num vendedor perguntar, procurar uma loja perto de você. Enfim, tem muita gente hoje para ajudar, muita gente do bem, muita gente legal, muita gente que entende do assunto, como o Wagner, que está aqui com a gente, encerrando essa live, Wagner. Eu deixei a pergunta principal para o final, claro, que todo mundo está fazendo. Onde encontra essa belezura do FIFA Elite? É só na live? É só virtual? Não, ele já está disponível lá no nosso site. Corre, gente, corre, corre! Está disponível lá no site da Fila. Está disponível na cor campanha principal aqui, unissex, branca. Também tem diversas para todos os estilos, para todas as cores, para toda treino, para tipo de ocasião. Desde aquela pessoa que gosta de um calçado mais lifestyle, de uma cor mais lifestyle, e que gosta de uma cor mais realmente voltada para o esporte. Então, vá lá no nosso site que vai achar o seu produto, vai achar aquilo mais da cor. Corre no site da Fila, tem todas as cores, todos os tamanhos para o seu estilo, para o seu gosto, para o seu tamanho, para o seu tipo de corrida. Tá já disponível para vocês. Fila Float Elite foi lançado ontem, foi agora, nesse momento, colocado à disposição de vocês. Corre no site da Fila e ele tá lá, bonitão, completo, incrível, à disposição de vocês. Combinado? Gente, queria agradecer muito mais um papo tão legal, tão enriquecedor que a gente teve aqui. Como eu sempre digo, é uma honra para mim fazer parte desse time. Eu adoro as conversas que a gente tem, as trocas que a gente tem, o trabalho de vocês, tanto como atleta, como técnico também, e né, gerenciando aí, representando um time imenso de desenvolvimento, preocupado com a saúde do atleta, com o corpo do atleta, com a performance do atleta. Então, são várias pontinhas aí que quando a gente junta todo mundo, só quem ganha é o esporte, que, de novo, é o que a gente sempre valoriza e ama muito. Um beijo para vocês, sucesso lá. E Laurindo, corram muito. Porque Bora correr todo mundo. Wagner, é muito obrigada. Ficou top, parabéns. sério. Wagner, 2023 tem lançamento, tem novidade, né? Mais amortecimento, mais inovação, mais Fila Float, mais.
Claro, sempre tem, sempre temos. Estamos sempre evoluindo, né? Como eu disse ontem, estamos sempre evoluindo. Sabia. Lá, um beijo, boa sorte, Tchau, sucesso. gente. Tchau, Lauriza, Marinho. obrigada pela Beijo pra inspiração Tchau, tchau, hein? sempre. Até mais. Boa prova, hein, lá. Tchau, Valeu. Wagner. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, beijo, gente. Gente, humores, obrigada pela participação de vocês. Corram no site da Fila. Essa belezura tá lá para vocês, como o Wagner falou. E ó, continue acompanhando, que a cada novidade, a cada lançamento, eu tô aqui para trazer para vocês em primeira mão, bem quentinho. Assim que lançar, tem que lançar para vocês. Porque dica boa é dica compartilhada. E eu quero fazer isso sempre com vocês, meus gente humores. Beijo. Boa noite. Cuidem de vocês e de quem vocês amam.